Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vou falar com vocês hoje sobre força de atrito, ok? O que é a força de atrito? Bom, toda força, ela surge na interação entre os corpos, ok? Então se a gente tem força de atrito, nós estamos falando que dois ou mais corpos estão interagindo e a superfície deles está em contato. Então a primeira coisa que eu já posso afirmar é que essa força é uma força de contato. Então, se a gente for classificar ela entre contato e campo, ela é uma força de contato. Só existe força de atrito se houver contato entre os corpos, entre as superfícies, ok? Então, surge devido ao escorregamento. Quando houver escorregamento, é um atrito cinético, ou a tendência ao escorregamento, um atrito estático, entre as superfícies. Então, dois corpos, um por sobre o outro, ele tem tendência a escorregar, mas não está escorregando, então ele tem força de atrito estático. Ele está escorregando um por sobre o outro, então ele tem atrito cinético, ok? Então a força de atrito ela só existe quando ocorre a tendência ao escorregamento ou o próprio escorregamento entre as superfícies. Tem que lembrar disso. Tá, então se trata de uma força, ela é uma grandeza vetorial. E se é uma grandeza vetorial, nós temos que definir intensidade ou módulo, direção e sentido. A direção da força de atrito é sempre paralela à superfície de contato. Sempre paralela à superfície de contato. O sentido é contrário ao escorregamento ou à tendência de escorregamento entre as superfícies. Ok? Então, sentido contrário ao escorregamento ou à tendência. Aqui muita gente acha que começa a comentar que é contrário ao movimento. Cuidado, eu não falei nenhuma vez que é contrário ao movimento. É contrária à tendência de escorregamento ou ao próprio escorregamento entre as superfícies. O exemplo clássico que a gente tem disso, o mais claro, é quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa caminhando. Quando a pessoa está caminhando, ela tem o pé em contato com o solo, ok? Aí a gente pergunta, a força de atrito é contrária ao movimento ou ao escorregamento? Bom, se a pessoa falar que é contrária ao movimento, eu estaria indo para lá, a força de atrito é contrária no meu pé. Então agora analise. Olhe quem está em contato com quem? O pé com o chão. O pé está empurrando o chão para trás. Para eu poder ir para lá, o meu pé está empurrando o chão para trás. O pé empurrar para trás, o chão devolve essa força. Então ela é uma força de reação. Você já pode lembrar, a força de atrito é uma força de reação. Então essa força, o teu pé empurra o chão para trás, o chão empurra o teu pé para frente e você vai para frente. Então ela é no mesmo sentido do teu movimento, mas é no sentido contrário à tendência de escorregamento do teu pé com o solo. Então tem que analisar pontual, professor, tem que analisar pontual. Lá onde está ocorrendo o contato. Ok? Entendido isso? Se você não entendeu agora, volta um pouquinho, ouve de novo para você poder compreender. Mas vamos lá. Teu pé em contato com o chão. Empurra o chão para trás, o chão empurra o teu pé para frente. Qual é a consequência de você se mover naquele sentido? O módulo vai depender da força normal. E a força normal vai depender de todas as forças que atuam perpendicularmente ao solo. Lembra disso? Então a força normal já depende das outras. E a força de atrito depende da normal, tá? E também da rugosidade entre as superfícies. Então tem uma superfície mais rugosa. Quando a gente coloca, por exemplo, aquelas lixas nas escadas para evitar o pessoal escorregar, então você aumentou a rugosidade. Você mexeu diretamente num coeficiente de atrito, para que não ocorra o escorregamento. Se aumentar esse coeficiente de atrito, aumentando a rugosidade, aumenta a força de atrito, diretamente proporcional ao produto dessa rugosidade, que é um coeficiente de atrito, e da força normal. Então, coeficiente de atrito, força normal N e FAT, que é a força de atrito, que a gente pode calcular. Quando a gente fala dessa letra grega, que é o μ, letra grega μ, que é o nosso coeficiente de atrito, ele pode ser estático, quando só apresenta tendência ao escorregamento, e cinético, quando ocorre o escorregamento. Uma conclusão que a gente tem é que a força de atrito estático máxima, toda vez que você calcular a força de atrito estático máxima, que você coloca aqui, FAT E, μ E,
Você calculou isso aqui, é a tua força de atrito estático máxima, não é a força de atrito estático que está atuando no corpo. Já vou explicar melhor. Então, quando você calcula a tua força de atrito estático, ela é a máxima. Ela é sempre maior do que a força de atrito cinético. O que justifica isso é você tentar empurrar um objeto. Você vai tentar empurrar lá um guarda-roupa, uma mesa, e em contato com o chão. Você aplica uma força, você quer que vá bem pouquinho, assim, eu quero que vá 1 centímetro para lá. Aí você aplica uma força, de repente, nossa, foi uns 5 centímetros. Que ódio, tem que ir lá empurrar de volta. Não é assim? Por quê? Porque você foi aplicando uma força, foi aumentando essa força até chegar na força de atrito estático máxima, e aí quando superou o atrito estático máximo, que começou o escorregamento, passou a existir atrito cinético, que é menor que o atrito estático máximo. E qual a consequência disso? A força que estava aplicando era maior, gerou uma aceleração para lá, daí você percebeu e parou de empurrar. Então você diminuiu a força aplicada. Daí ele parou, mas parou depois do que você queria. Certo? Então cuidado. Vamos voltar aqui para a força de atrito estático, então, para a gente compreender melhor esse objeto, essa situação. Se você pega, por exemplo, um apagador, está sobre minha mão. Se eu for puxar esse apagador para cá e ele não se mover, imagine que eu apliquei uma força aqui de 0,1 newton, ele não se moveu. 0,2 newton, ele não se moveu. Opa! Se eu aplicar 0,1 newton para cá, para ele não se mover, tem que ter 0,1 newton para lá. Concorda com isso, né? Forças iguais geram equilíbrio em sentidos opostos e com a mesma direção. Então apliquei 0,1 para cá, apliquei 0,1 para lá. Pronto, não moveu. Apliquei 0,2 para cá. Automaticamente aquela força para lá foi 0,2. Então percebam, quem que está atuando para lá, que aumenta? É a minha força de atrito. Eu aplico uma força de 0,1, a minha força de atrito é 0,1. Estático. Ok? Aplico 0,2, ele não se move, então minha força de atrito é 0,2. Eu apliquei 0,3, eu calculei pela força normal, tudo mais, pela superfície de contato e descobri que minha força, eu calculei e descobri que minha força de atrito era 0,5. O que vai acontecer? Até chegar no 0,5 ele não vai se mover. Então se eu aplicar 0,3, força de atrito é 0,3. 0,4, força de atrito é 0,4. Lembra que ela é de reação, tá? Apliquei 0,5, força de atrito 0,5. Qualquer coisinha a mais gerou movimento e passou a existir uma força de atrito cinético. Então, quando eu calculo a força de atrito estático, estou calculando a máxima força que eu tenho que aplicar para iniciar o movimento. Mas até chegar lá, se for gradativo, apliquei 0,1, força de atrito que atua estático é 0,1. Apliquei 0,2, força de atrito estático 0,2, até chegar na máxima. Ok, gente? Então, nessa aula de força de atrito, revisando, nós vamos ter o quê? Surge devido ao escorregamento ou à tendência de escorregamento entre as superfícies, direção paralela à superfície de contato, sentido contrário ao escorregamento ou à tendência de escorregamento. A força de atrito pode ser estática ou dinâmica, né? Ou cinética. Desculpa. Estática ou cinética, como eu usei aqui. Então, mi estático, mi cinético. Estático quando eles estão em repouso um em relação ao outro, ou seja, está apresentando tendência ao escorregamento. Esse objeto aqui parado não tem força de atrito, porque ele não tem tendência de escorregar. Agora, se eu fizer um plano inclinado, ele já tem tendência a escorregar, então tem força de atrito. Certo? Então, só quando apresenta a tendência ao escorregamento. Então, passa a existir uma força de atrito estático. Tendência ao escorregamento. E ela é variável até você calcular a força de atrito estático máxima. E quando ocorre escorregamento, tem a força de atrito cinético. Certo, gente? Então espero ter ajudado. Fiquem bem e até a próxima.